Vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens grato. Eu falei já há pouco a necessidade que nós temos de render graças ao Senhor. O mês de novembro é conhecido mundialmente, temos o Dia de Ações de Graças, onde todo o mundo para refletir um pouco mais sobre aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. E nós iremos tirar esse mês todo para projetar a nossa gratidão em direção a Deus. Porque muitas vezes nós projetamos a nossa gratidão apenas ao nosso trabalho, ao nosso esforço, aquilo de onde nós tiramos sustento, direcionamos a algumas pessoas, a família, e esquecemos de agradecer a Deus, porque Ele pode até usar do nosso trabalho, pode usar de pessoas, mas a maneira que nós temos que entender é Ele que está cuidando de nós, é Ele que está sustentando todas as áreas da nossa vida. E eu decidi começar no final de outubro, antes do primeiro domingo de novembro, exatamente porque essa semana milhares de pessoas irão ao cemitério para poder relembrar os seus entes queridos, aqueles que já partiram, e aí muitas religiões vão cultuar os mortos. E quando nós pensamos na questão de cultuar os mortos, é importante sim ter na memória os nossos parentes que se foram, os nossos amigos que partiram. É importante não tirar o marco da história, aquilo que eles fizeram ao longo de suas histórias, de suas vidas. Mas é necessário a gente entender que Deus nos fez para a vida. E o que nós temos que celebrar e comemorar é exatamente a vida. E aí o primeiro tema então da nossa série de mensagens, grato pela vida. Quando nós pensamos nessa geração que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos presenciando, fazendo parte dela, nós vamos perceber o quanto que a nossa geração é uma geração descontente, o quanto que nós somos descontentes com tudo aquilo que temos, aquilo que somos, o quanto nós almejamos por coisas maiores. Talvez à primeira vista a gente sempre fala, mas eu sou grato, eu agradeço, o que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Mas no dia a dia, uma palavra ou outra, uma atitude ou outra, uma escolha ou outra, mostra exatamente o quanto que nós somos descontentes. E algumas razões para isso acontecer. Primeiro, aquilo que eu sempre falo, o pessimismo coletivo. Quando nós passamos a conversar com outras pessoas e começamos a expor a nossa ingratidão, a nossa impaciência, o nosso descontentamento, aquela conversa vai prosperando. Basta você numa fila de supermercado, numa fila do banco, basta no local de trabalho, na hora do almoço, você falar do seu descontentamento, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dar uma palavra contrária. Ou senão, a desmotivação pessoal. Parece que nós não temos mais aquela empolgação de mudar a nossa história, aquela empolgação de mudar o nosso destino, aquela empolgação de fazer diferente. Parece que nós estamos tão acostumados ao modus vivendi que nós estamos vivendo, aquele momento que tudo está tão bom, se melhorar vai estragar. E aí eu não quero mudar a minha história, eu não quero transformar os meus dias. E essa desmotivação pessoal, traumas e carências emocionais. Nós vivemos tanto os nossos traumas, as nossas carências, que nós estamos descontentes com tudo o que acontece. Não importa aquilo que eu receba, não importa aquilo que eu tenha, não importa o que as pessoas façam para mim. O que está movendo a minha vida são os meus traumas, são as minhas carências. E eu começo então a tentar achar culpado para tudo que está acontecendo, e eu não consigo viver contente, porque os meus traumas gritam tão alto, que eu não consigo ouvir aquilo que Deus tem feito na minha vida. Despreparo para enfrentamentos. Como nós estamos despreparados para enfrentar as crises da nossa vida. Quando se fala de uma possibilidade de dias difíceis, nós começamos a temer, nós não fomos preparados para isso. E quando nós pensamos nessa nova geração que surge, a situação complica ainda mais, porque nós não temos preparado os nossos filhos para enfrentar a vida e também a transferência de culpas e fracassos.
Sempre tem um culpado para aquilo que está acontecendo comigo. Se não deu certo é porque a minha vizinha botou olho gordo. Se não deu certo é porque a igreja não orou por mim. Se não deu certo é porque a pessoa não me deu atenção devida. Sempre eu começo a achar culpado para aquilo que está acontecendo na minha vida. Eu começo a transferir as minhas responsabilidades a outras pessoas, e por consequência disso eu vivo constantemente descontente. Parece que nada vai mudar, que nada vai melhorar na minha história, e nós somos conhecidos como a geração do mimimi. É assim que nós estamos sendo chamados, a geração do mimimi, a geração que reclama de tudo, a geração que está descontente com tudo, a geração que olha tudo errado, mas não olha a oportunidade de recomeçar, não olha a oportunidade de fazer diferente, não olha uma oportunidade de mudar a sua história, não olha a crise como um momento da sua vida de olhar e dizer: daqui para baixo já não tem como ir mais, eu quero subir agora. E aí apenas nós apontamos o que está acontecendo de errado, nós apenas detectamos o que não está certo, mas nós não paramos para mudar a nossa própria história. Queridos, essa geração é uma geração que desaprendeu a viver. Nós desaprendemos a viver, nós desaprendemos a aproveitar a vida. E eu quero que você escute um áudio agora, se possível feche os olhos, comece a imaginar, a trazer à memória algumas coisas. Talvez você já tenha ouvido isso. Eu não trouxe o vídeo para que você possa visualizar na sua vida, e nós vamos entender o porquê que nós desaprendemos a viver. Escuta isso. Saudades dos anos 80, não são? Hoje eu estava observando meus filhos, essa geração do ano 2000, que vive e respira computador. Poxa, me bateu uma saudade da minha infância e adolescência, saudade dos anos 80, principalmente após ouvir um comentário bobo de um adolescente que me disse exatamente assim: sem computador? Sem internet? O que você fazia para se divertir? Devia ser muito chato, não é? Diante de tal pergunta, eu só pude responder que realmente era muito chato. Era muito chato ter amigos de verdade, brincar de taco e esconde-esconde na rua até anoitecer, e ouvir os berros da mãe pedindo para que a gente entrasse para tomar banho. Éramos a geração dos infelizes, afinal não tínhamos a porcaria do computador para nos deixar sentados o dia todo conversando com uma tela. Era muito chato também acompanhar as vitórias do Ayrton Senna nos domingos, ouvir as histórias do vovô e da vovó. Íamos para a escola e realmente estudávamos, fazíamos pesquisas em livros na biblioteca, copiávamos grandes trechos de livros referentes às pesquisas encomendadas pelos professores. Não tínhamos a facilidade do Google e nem recursos como Ctrl+C e Ctrl+V, mas ainda assim era muito gostoso tirar um tempo para ir até a biblioteca, pois lá, além das pesquisas, dedicávamos um tempinho para as fofocas entre amigos, falando bem baixinho para que a biblioteca não nos entregasse para a direção. Na escola, tínhamos respeito por nossos professores. Jamais ousávamos falar alto com algum deles. Pedir licença até para ir jogar o lixo no outro lado da sala era até obrigação. Tudo funcionava perfeitamente bem na escola e nunca sequer ouvimos falar da tal patrulha escolar, que hoje é moda. Afinal, quase todos os dias, algum aluno comete um desacato. Nossos pais podiam nos deixar ir ao baile e voltar a pé para casa, apesar da distância de 3 quilômetros. Dançávamos, brincávamos, nos divertíamos. E ao voltar para casa, vínhamos correndo e fazendo farra, sem correr o risco de sermos abordados na rua ou ter a nossa adolescência interrompida por crimes estúpidos e banais que ocorrem nos dias de hoje. Nos anos 80, aconteceu tanta coisa boa comigo. Fui tão feliz. Tenho certeza de que o computador, naquela época, não me fez falta. Fico triste pelos meus filhos e por tantos outros que, infelizmente, não brincaram de esconde-esconde e tantas outras brincadeiras gostosas com aqueles amigos que a gente podia tocar, podia chorar e sorrir com ele.
Aquele amigo que você mal chegava da escola e lá estava ele a te chamar. Tudo isso foi substituído por um barulhinho tão comum e corriqueiro nas casas. O som do Facebook, o som do WhatsApp, que envolve os jovens da geração 2000, os fazendo ficar horas e horas diante da tela de um computador, diante da tela de um celular, com aquele amigo que talvez ele nem venha conhecer de verdade. Meu nome é Nando Pinheiro, eu sou ator e locutor. Eu tenho certeza que eu e você temos uma imensa saudade dos anos 80. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Os verdadeiros merecem ouvir essa mensagem. Fica com Deus. Não sei você, eu assisti uns 5, 6 vídeos para poder achar um que eu pudesse tirar o áudio dele. E a Janaína passava toda hora perto do computador e falava assim: você está chorando? O que você está aí escutando? O que você está vendo? Está chorando tanto e está lembrando da infância? Exatamente isso. Como nós sabíamos aproveitar a vida, como nós queríamos que os dias fossem longos para que nós pudéssemos aproveitar o máximo. Como era gostoso poder estar sentado apenas na rua, na calçada, sentando com os amigos, conversando, contando a história do dia. E muitos de nós já trabalhávamos desde os 8, 9 anos, mesmo assim a vida era diversão, a vida era alegria, o trabalho era prazeroso, a gente ir para o trabalho, era reencontrar os amigos, era aproveitar o dia que Deus estava dando para a gente. E quando a gente olha a nossa geração, o momento que nós estamos vivendo, é acordar de manhã, ir para o trabalho, cabeça cheia o dia inteiro, estressado, chegar à noite em casa, só querer dormir, porque o dia seguinte tem trabalho de novo, não tenho tempo com os meus filhos, não tenho tempo com os amigos, não tenho tempo, passar um tempo com a família, não tenho um amigo que vem me visitar, almoçar comigo, passar um tempo juntos. É uma geração que desaprendeu a viver, perdeu o significado do que é estar vivo. E queridos, nós somos uma geração onde a nossa realidade é exaustão física e emocional, isolamento social, descrédito institucional, apatia espiritual. É assim que nós estamos vivendo. E a partir disso, o que surge? As doenças chamadas psicossomáticas, aonde surgem dores, cansaço, estresse, sem saber de onde, procura-se médicos, faz exames e nada é descoberto. Por quê? Porque nós desaprendemos a viver. E de tantas doenças psicossomáticas, eu peguei apenas uma: transtornos distímico ou depressão leve crônica. Olha que interessante, conhecida como distimia, é um tipo de depressão que se caracteriza principalmente pela falta de prazer ou divertimento na vida e pelo constante sentimento de negatividade. Ela se diferencia dos outros tipos de depressão por apresentar sintomas contínuos. Apesar de geralmente não impedir o indivíduo de realizar suas tarefas e obrigações, a distimia o impede de desfrutar a vida totalmente. E olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde, 3% da população do planeta, cerca de 180 milhões de pessoas estão sofrendo de distimia. No Brasil, cerca de 5 a 8 milhões de pessoas já sofrem desse mal. Pessoas que procuraram um profissional, que foram avaliadas e o resultado foi distimia. Você está perdendo o prazer de viver, você está perdendo o prazer de estar vivo. E os sintomas: desinteresse ou perda do prazer pela maioria das atividades que costumam ser prazerosas, irritabilidade, mau humor e descontentamento constante, baixa autoestima, desmotivado nos trabalhos e estudo, constante desesperança e pessimismo, insônia ou dormem demais. E esses sintomas duram cerca de 2 anos para poder estar detectado que você tem distimia. Sabe o que me preocupou quando eu estava lendo sobre isso? É que talvez a gente não tenha vários sintomas ou não venha procurar um profissional para isso, mas é que vários deles você e eu temos na nossa vida.
a falta de prazer, a irritabilidade com facilidade, o não desfrutar da vida, o não entender que o mais importante que nós temos, nós estamos desperdiçando, que é exatamente a vida. O que nós temos de mais precioso é a vida, e está passando rápido demais, os dias estão correndo muito rápido, e nós não estamos aproveitando, nós estamos apenas desperdiçando a vida. E nós não podemos esquecer que Deus nos fez para a vida. Olha o que Gênesis diz 2:7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A primeira coisa que Deus passou dele para nós foi a vida. O que Deus soprou nas nossas narinas foi o fôlego de vida, e nós nos tornamos seres viventes. O que Deus projetou para nós foi a vida, e o que Deus queria de cada um de nós é que desfrutássemos do melhor da vida. E assim Ele diz no versículo 16 e 17: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus mandou que a gente desfrutasse do melhor da vida, que nós não viéssemos a conhecer o bem e o mal, que nós não viéssemos a ter esse conhecimento do lado ruim da vida, mas desfrutássemos do melhor dele para a nossa história. Mas o que acontece? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. A partir desse momento, Salmo 116, talvez você já tenha ouvido esse salmo em alguns funerais: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nós ouvimos em funerais esse texto dizendo assim: olha, é precioso para Deus, Deus hoje é uma preciosidade, porque morreu alguém que eu conheci e foi para junto dele. Queridos, o Salmo 116 inteiro, o salmista está dizendo: Deus me livrou da morte, Deus poupou a minha vida, Deus não permitiu que os meus adversários se levantassem contra mim. Se a morte do santo é precioso para Deus, por que Deus pouparia a vida do salmista? Essa palavra preciosidade significa custoso, caro demais, é um preço muito alto, ou seja, é caro demais aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Por quê? Porque Deus nos fez para a vida. Então quando nós morremos, o coração de Deus se entristece. Quando nós morremos, é um preço muito alto para Deus, porque o projeto dele para nós era viver eternamente, e assim nos fez para essa vida. Mas o homem escolheu a morte, o homem escolheu viver longe da presença de Deus. Mas quando nós olhamos esse projeto de Deus, e por ser caro demais, houve um preço. Deus restaurou a vida, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O projeto inicial de Deus não se perdeu. É custoso demais Deus ver a morte daqueles que Ele escolheu para uma vida eterna, e assim foi necessário que Cristo Jesus viesse neste mundo e morresse por nós naquela cruz, para que pudesse nos dar vida novamente. E o texto é claro: nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus, para nos dar vida, para trazer de volta a cada um de nós a vida. E qual é essa vida? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, o projeto de Deus não se perdeu. O plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, não foi deixado lá no Éden, quando Adão escolheu comer do fruto. Mas o projeto de Deus foi resgatar a nossa vida, e Cristo Jesus entregou a sua própria vida naquela cruz,
para que você e eu pudéssemos desfrutar do melhor de Deus na nossa vida, e esta vida com abundância. E aí eu fico pensando o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo da vida que Deus tem nos dado, e a promessa dele é uma vida em abundância, é o melhor de Deus para nós, é o melhor do que Deus tem projetado para a nossa vida, e nós olhamos o quanto nós deixamos de aprender a aproveitar a nossa vida, o quanto nós estamos morrendo aos poucos, tentando apenas sobreviver, e não aproveitar a vida que Deus nos deu. Uma frase que define o que é gratidão: a gratidão é saber de onde viemos. A gratidão é saber exatamente aonde eu estava e a posição que eu estou hoje. Era aquilo que eu estava vivenciando em um certo momento da minha história. Alguém estendeu a mão, alguém me ajudou e me colocou em outro lugar, e é por isso que eu sou grato àquela pessoa. E quando eu olho a minha vida espiritual, a palavra deixa claro, eu estava morto espiritualmente, eu estava longe da presença de Deus, mas Cristo Jesus morreu por mim numa cruz e me reconciliou com Deus. E agora eu olho para lá e eu passo a viver uma gratidão a Deus, porque eu já não estou morto espiritualmente, já não estou separado de Deus, mas agora eu recebi a vida, e a vida eterna. E sermos gratos pela vida é saber que recebemos uma nova oportunidade. Queridos, Deus nos deu a vida, e o que nós temos feito dela? Deus nos livrou da morte, e como que nós temos agradecido a Ele pelo que Ele fez na nossa vida? Sabe o que tem acontecido com a gente? Muitas vezes cometemos os mesmos erros de Israel. Israel estava no Egito, escravo, sofrendo, oprimido. Deus vem, levanta Moisés, liberta aquele povo, leva em direção à terra prometida. E quais são as palavras daquele povo? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Não seria melhor que tivéssemos morrido no Egito? Queridos, nós estamos cada dia dizendo: Senhor, volta logo, Jesus, eu não aguento mais, me leva, Jesus, eu não aguento mais. Essa vida que eu tenho é penosa demais, é custosa demais, eu já não aguento mais essa rotina, eu não aguento mais como anda a minha vida, quando anda o meu casamento, como estão os meus filhos, eu não aguento mais o que está acontecendo. Parece que quando eu estava longe de Deus tudo era melhor, parece que quando eu não conhecia Deus era tão mais fácil. Queridos, nós estamos exatamente como Israel, querendo enfrentar a morte, querendo abrir mão da vida, querendo deixar de viver, deixar de aproveitar aquilo que Deus tem dado de mais precioso a nós, que é a nossa vida. É aproveitar do melhor da terra, é aproveitar do fruto da onde Deus nos colocou, e saber que Ele nos colocou num lugar para aproveitarmos a vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Para que a gente seja grato pela vida, primeira coisa, confiar na providência divina. Confiar na providência divina. Olha o que Jesus nos ensina: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Acreditar que Deus está providenciando todas as coisas, acreditar que Deus vai colocar o pão na nossa mesa, mas a nossa geração deixou de viver, desaprendeu a viver, porque começou a confiar em si mesmo, no seu próprio braço, na sua própria força, e acredita que isso está trazendo o pão para a mesa. E Ele está dizendo: não faça isso, não confia no seu próprio braço, porque senão você vai comer o pão que penosamente granjeaste. Mas aqueles que amam a Deus, Deus o dá enquanto
dorme, enquanto dorme. Eu não sei se você já se atentou para a narrativa da criação. Houve tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia. Por que tarde e manhã? Não na maneira que nós entendemos, manhã, tarde e noite é um dia. Porque o entendimento é, quando nós repousamos para dormir, Deus já está preparando o meu dia de amanhã. Quando eu chego em casa, estou com a minha família, eu posso me desligar, porque eu sei que o dia de amanhã, Deus já está preparando todas as coisas. Eu posso dormir tranquilamente a noite toda, porque eu sei que Deus vai colocar o pão na minha mesa logo pela manhã. Queridos, nós precisamos trazer de volta essa confiança na providência divina, que Deus sustentará toda a nossa vida, toda a nossa história. É Deus que cuidará dos nossos filhos. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos. E o próprio Cristo vai ensinar: basta cada dia o seu próprio mal. Aprenda a confiar a Deus a sua vida, que amanhã pertence a Ele. Só Ele pode fazer algo no amanhã. Quanto a você, repousa sua cabeça no travesseiro e descansa tranquilamente, porque Deus irá sustentar a sua vida. Seja grato pela vida, confiando na providência divina, e seja grato pela vida, escolhendo o contentamento. Antes de ler esse texto, eu quero contar uma história antiga, de uma senhorinha que teve que ir morar num asilo. E quando ela chega no asilo, chega uma mulher, uma moça toda sorridente a recebê-la, e dizendo para ela assim: eu quero apresentar à senhora o seu quarto, aonde a senhora vai morar agora. Eu quero levá-la até o quarto, para que conheça onde você vai morar o resto da sua vida. Ela olhou para aquela moça e disse: eu amei o meu quarto. Aí a moça: não, minha senhora, eu quero levá-la até lá para conhecer o quarto. Não, minha jovem, fica tranquila que eu amei o meu quarto. Mas a senhora nem viu o quarto ainda. Ela disse: eu aprendi uma coisa na minha vida: a minha escolha é amar. Se eu amo, não importa o que eu vou encontrar naquele quarto, eu sei que eu já escolhi amá-lo. Olha o que Paulo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o que diz: grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Tendo o que comer, tendo o que vestir, fique contente, se alegre. Mas o grande problema nosso é que nós queremos muito mais. Nós sempre achamos que precisamos de um pouco mais. Aquela velha pergunta: quanto nós precisamos ganhar para sermos felizes? Um pouquinho a mais. Mas esse pouquinho a mais, você teve aumento o ano passado, você teve aumento esse ano, daquele pouquinho a mais, mas nós continuamos querendo um pouquinho a mais. Queridos, o apóstolo Paulo é claro: tendo sustento e que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, aquela senhora, quando chega naquele asilo, poderia chegar frustrada pelo abandono da família, pelo aconchego do seu lar, por tudo aquilo que ela estava deixando para trás. Mas a escolha dela ao chegar naquele local é: eu escolhi amar o meu quarto. Eu escolhi amar, porque se eu escolher amar, escolhi o contentamento, eu sei que o meu dia será melhor, eu sei que o meu dia será mais alegre, que a minha vida será de mais sorrisos. Aprenda a fazer isso, aprenda a escolher estar contente em toda e qualquer situação. Seja grato pela vida, não importando o seu momento. Um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, e eu falei o seguinte: que nós não somos definidos pelo nosso momento. Não é o momento que eu estou vivendo que define quem eu sou. Sabe por quê?
Porque quando nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, nós achamos que nós somos merecedores do pior, nós achamos que nós somos abandonados pela família, pelos amigos, que é isso que eu mereço na minha vida. E quando eu estou vivendo o melhor da minha história, eu acho que aquele momento que eu estou vivendo é o máximo, então é aquilo que eu sou. Eu sou um bem-aventurado, eu sou alguém próspero, eu sou alguém que tem tudo o que eu preciso. E quando a situação muda, eu começo a viver a lamentação, eu começo a viver a murmuração, eu começo a reclamar constantemente, porque eu começo a me definir pelo momento que eu estou vivendo. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos ensina: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não é definido pelo momento de pobreza, e nem pelo momento de fartura. Não era pelo momento que ele estava sendo honrado pelas pessoas, e nem pelo momento que ele estava sendo esquecido pelas pessoas. Mas o que definia a vida do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar passando o deserto agora, mas eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem é o Senhor da minha vida, e eu sei quem vai me conduzir por esse deserto. Eu estou vivendo um manancial agora, mas eu tenho plena certeza que esse manancial vem da mão de Deus, e é que é Ele que me sustém naquela posição, e por isso eu vou viver com gratidão, tanto na abundância quanto na escassez. Aprender a ser grato a Deus, não importando o momento que nós estamos vivendo. Comece a agradecer a Deus, comece a reconhecer que Deus está sustentando, porque é nele que nós podemos todas as coisas. Seja grato pela vida eterna que tem em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja grato pela vida eterna que nós temos em Jesus. Isso nós precisamos aprender. Não é o momento que nos define, não é a circunstância ao meu redor, mas é entender que a minha vida eterna foi conquistada por Cristo Jesus. E lembre-se de uma coisa: a minha vida eterna não começa na minha morte. A minha vida eterna começa exatamente no momento que Jesus mudou a minha vida. O dia que Jesus entrou na minha história, ali começou a eternidade da minha vida. E é por isso que ele diz que aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá eternamente. Por quê? Porque nele começou a minha nova história, nele me fez uma nova criatura, nele me deu um novo destino, uma nova maneira de encarar a vida. E se eu tenho essa vida eterna, eu preciso entender que aquilo que eu faço aqui refletirá na minha eternidade. E não é um problema circunstancial, não é uma perda momentânea que vai me fazer tirar o prazer de viver, mas é entender que Deus colocou em mim uma vida eterna. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, a igreja sabe que todo o dia do meu aniversário eu leio todos os capítulos de Eclesiastes e começo a refletir um pouco sobre a minha vida. Tiro uma manhã para pensar como estou vivendo, o que está acontecendo, quais os meus projetos, o que eu perdi, o que eu ganhei e o que eu espero daqui para frente. E é interessante que o livro de Eclesiastes é alguém mais velho, alguém que amadureceu com a vida, alguém que aprendeu sobre a vida. Ele se assenta do lado de um jovem e começa a contar a sua história. É aquilo que nós ouvimos do nosso pai e da nossa mãe um dia: filho, deixa eu contar para você como foi a minha infância. É aquilo que nós passamos aos nossos filhos: na sua idade eu fazia isso. Filho, assim não é importante, porque eu aprendi com a vida. E o escritor de Eclesiastes faz exatamente isso. Ele avalia, porque ele conquistou tudo. Foi o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso da terra. Mas ele chega um momento da história e fala: tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo isso não teve importância nenhuma. Todos vão correr atrás das mesmas coisas, mas vai chegar um dia da vida que vai dizer: não valeu a pena. Não valeu a pena, porque apenas perdi a minha vida.
perdi aquilo que era o mais precioso, correndo atrás do vento. E olha que interessante que ele vai falar no capítulo 9: desfrute da vida diante da possibilidade da morte. Muitos vão olhar o livro de Eclesiastes dizendo: é um livro triste, é um livro de alguém amargurado, é alguém que só fala da morte. Ele não está falando da morte, ele está falando sobre a vida. Ele diz que a morte é uma possibilidade. É possível nós morrermos a qualquer momento. Nós podemos sair daqui, acontecer alguma coisa, ou agora mesmo alguém sofrendo um infarto e morrer. É uma possibilidade isso. A qualquer momento nós iremos partir. Mas diante da possibilidade da morte, o que eu faço? Fico trancado no meu quarto? Fico olhando a vida passar, esperando o meu dia chegar, olhando as coisas acontecendo lá fora, e eu trancado dentro da minha vida, dizendo: eu não vejo a hora de morrer, eu não vejo a hora de partir. Não é isso que o escritor vai nos ensinar. Ele vai ensinar 3 coisas. Primeiro, desfrute a vida com a mulher que ama. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho que te afatigaste debaixo do sol. Desfrute da sua vida familiar. Desfrute, você pode morrer a qualquer momento. Comece a desfrutar da vida com a sua esposa. Comece a desfrutar da vida com a sua família. Comece a desfrutar com pessoas que você ama. Comece a conviver com essas pessoas. Sabe aquele papo de velório? Puxa, semana passada eu ia visitar e não fui. Semana passada eu ia convidar para ir lá em casa e não convidei. Sabe aquela música Mandar Flores em Vida? É o que nós precisamos aprender a fazer, a conviver com pessoas, a aproveitar as pessoas. E queridos, uma coisa que eu coloquei no meu coração, eu vou fazer, é passar mais tempo com a minha família. Não temos dinheiro, não temos condições de desfrutar do melhor, mas queridos, nas minhas férias fiz uma surpresa para a Janaína. Deu errado porque era um outro lugar que eu queria ir, depois descobri que eu contratei outro lugar para ir, mas foi bom. Falei assim: vou passar 3 dias num lugar, só eu, a Janaína, o Davi e a Rebeca. E foram os 3 melhores dias das nossas férias, porque nós pudemos passar o dia todo junto, o tempo todo junto, indo para os mesmos lugares, comendo a mesma comida, participando das mesmas programações, os mesmos horários. Que nós precisamos aprender a fazer isso. E eu falei: Janaína, pelo menos 3 vezes por ano nós iremos fazer isso. Ah, pastor, mas tem dinheiro? Queridos, cartão de crédito ajuda a gente. Você divide até 12 vezes, entra no Trivago, até 12 vezes ele faz para você, mas não faça em 12, porque vai vencer o ano, você não pode ir a segunda vez. Faz em menos vezes que vai conseguir. Mas desfrutar, olha aqui, ó, o que você ganha, a porção nesta vida pelo trabalho que te afatigaste. Você está trabalhando, você está ganhando, você está tendo sustento para quê? Para desfrutar com a família, para poder olhar o momento que vocês estão vivenciando e poder fazer. É o momento de comprar casa, vão comprar essa casa, mas vivencia isso com a família. É o momento de trocar de carro, troque de carro, mas faça o melhor com a sua família. Mas se é para tomar um sorvete, tome com a sua família. Você pode morrer a qualquer momento, e talvez o que você está juntando e não quer gastar, a sua esposa, seu esposo vai gastar. Eu não vou falar que pode ser com outra pessoa, porque está gravando a mensagem. Vida profissional, desfrute do sustento que tem recebido. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Querido, aproveita melhor o seu dinheiro. Não fica gastando aquilo que não é pão, aquilo que não é leite. Comece a olhar o seu sustento e valorizar o seu dinheiro. Chega no final do mês, acho interessante Malaquias que diz assim, Ageu diz assim: nós colocamos dentro de um saquinho o dinheiro, está furado. Coloca, na hora que abre já não está mais ali. Por quê? Porque nós deixamos de aprender a aproveitar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Lembra da nossa infância, aqueles que trabalharam desde novinho, quando caía 10 na mão? Gente, era uma fortuna. Lá na minha terra eu calculava por valor de gibi, e não é gibi revistinha, aqui vocês chamam de doce de amendoim. Aquele doce de amendoim na minha terra é gibi. Então eu falava: dá para comprar 10 gibi.
E toda a criançada ia para a escola, passava no bar do japonês e comprava o gibi. Por quê, queridos? Valia a pena aquele dinheiro que a gente ganhava. Como era gostoso no final do dia vender o sorvete, saber que sobrou um pouquinho, para poder tomar um sorvete daquela caixa que sobrou. Queridos, aprenda a aproveitar o que Deus tem colocado. E por último, ele vai ensinar sobre a nossa vida social. Vista-se com a melhor roupa. Olha o que diz no versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Alvas as tuas vestes é exatamente roupa de festa, roupa colorida, a melhor roupa que você tem. E o óleo sobre a sua cabeça é alegria, é desfrutar da alegria. Sabe o que a gente faz? Guarda-roupa na nossa infância. E o que a gente fazia? Qual que era o dia de roupa nova? O ano novo, Natal. Você comprava aquilo ali e ficava desesperado para chegar no dia e usar. Querido, se eu compro uma camisa, comprei ontem essa camisa, não vi a hora de chegar agora à noite, para poder colocar minha camisa nova. Se eu compro uma camisa outro dia de manhã, eu estou saindo com ela de casa. O que a gente faz? Guarda lá a melhor roupa, está lá. E de repente o corpinho muda. Aí você vai colocar e fala: nem usei, mas eu vou deixar aqui, porque um dia eu voltarei com esse corpinho e vou usar de novo. Nós temos louças em casa que só usa quando o pastor vem visitar. O pastor vem visitar, coloca a melhor louça na mesa. Dá copo de mastomate para mim. Queridos, a gente faz isso, a gente começa a guardar para o melhor momento. E qual que é o melhor momento? É agora. É esse momento que você está vivendo agora, é o melhor momento da sua vida, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. O que passou a gente não pode voltar atrás. Aproveitar o melhor da vida. Vista roupa de festa, se maquia todo dia, arruma o cabelo todo dia, gasta o dinheiro do maridão, faz isso. Começa a se vestir. Querido, chega em casa todo dia, mesmo pijamão o dia inteiro, a mesma roupa o dia inteiro, e aí olha o marido e fala: bem, você está bonita hoje. Bonita, né? Coloca uma roupa diferente, começa a aproveitar. Eu sempre falo para a Janaína, ela olhava a roupa do Davi, aprendeu com a Rebeca, ia guardando a roupa. Não, essa aqui é roupa de domingo, vai na igreja. Chegava no domingo, não servia mais, porque criança vai crescendo. A gente precisa colocar em todo o tempo: sejam alvas as tuas vestes, visto o melhor que você tem, e não falte alegria na sua cabeça. Sorria mais, se alegre mais. Ele vai nos ensinar também: desfrute das conquistas diante da possibilidade do esquecimento. Olha o que ele diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Desfrute das conquistas diante da possibilidade do esquecimento. Aquilo que você faz agora, aquilo que você está construindo agora, daqui 50 anos, ninguém vai se lembrar disso. Você pode visitar o cemitério dos Britos e olhar os nomes. Vai no cemitério São Bento e começa a olhar as grandes lápides que tem lá, e começa a ver. Você vai pensar assim: essa família aqui tinha dinheiro, olha que bonito que é o túmulo dele. O que ele fez? Não sei. Eu só sei que quando você entra pelo portão central, o primeiro túmulo do lado é: foi sem deixar saudade. Vai lá, foi sem deixar saudade. Vai lá, viu? Eu não sei se era uma frase que ele dizia, mas está lá: foi, não deixou saudade. Queridos, vai acontecer isso. O que nós conquistamos nesse mundo vai ser esquecido, vai cair no esquecimento. Não importa se é um grande leão feroz, mas se está morto não tem valor nenhum. É melhor ter um cachorro vivo do nosso lado. Celebre, valorize, reconheça. Comece a celebrar com mais vida
aquilo que você está conquistando. Comece a valorizar cada conquista sua e aprenda o que é mais importante. Reconheça o seu valor, reconheça a sua importância, reconheça aquilo que você foi capaz de fazer, aquilo que você foi capaz de realizar na sua vida. Comece a olhar para você e falar assim: eu consegui. Não importa se é pequeno para o outro, para você foi uma conquista tremenda. Não importa se os outros eram zero para o salto que você deu, mas se você entendeu que o salto foi quebrar um desafio seu, valeu a pena. Aquele dia valeu a pena. Não importa, querido, o que você está conquistando, vai ser esquecido. Então celebre, se alegre, faça uma grande festa, faça uma grande celebração pelas pequenas coisas, mas aprenda a celebrar. Terceiro, mantenha o foco diante das possibilidades e distrações. Talvez você fale assim: não, a partir de hoje, amanhã quando eu acordar, vou fazer uma caminhada, à tarde eu vou correr, vou ficar com meu filho, vou ficar com a minha esposa, agora eu vou aprender a usar o meu dinheiro. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aproveite as oportunidades. Surgiu uma oportunidade, aproveite, faça com todas as tuas forças, coloque o seu coração naquilo. Abriu uma porta, comece a entender que é para você aquilo, e coloca toda a sua força naquilo que você quer fazer. Aproveite a oportunidade, dê o seu melhor sempre, dê o seu melhor sempre. A gente sempre fala assim: tem um amigo meu do trabalho, pastor, quando o patrão está perto, é um furacão para trabalhar, mas se o patrão sai, ele relaxa, ele deixa as coisas de lado. Queridos, o apóstolo Paulo diz que quem vai reconhecer o nosso esforço é Deus. Trabalhe não para ser visto pelos homens, mas por Deus, porque Deus é quem nos dá a recompensa. Aprenda a fazer isso. Dê o seu melhor sempre. Se é para fazer uma janta qualquer, dê o seu melhor naquela janta. Mas se é para fazer um almoço, um banquete, dê o seu melhor. Mas coloque o seu coração no que você está fazendo. Projete alvos maiores. Não se alegre apenas amanhã no ter o seu trabalho. O importante é chegar no final do dia e a frase que mais corre as redes sociais: hoje eu quero apenas que o dia termine bem. Olha o que a gente almeja. Só quero que o dia termine bem. O que é terminar bem? É entender que o amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Eu quero que o meu amanhã seja melhor do que hoje. Não importa como vai terminar o meu dia hoje, mas o amanhã tem que ser muito melhor, tem que ser muito maior. E o principal, não transfira responsabilidades. Só você pode mudar a sua história. Só você pode aproveitar o melhor da sua vida. Só você pode desfrutar o melhor do seu dia. Só você pode fazer isso. Não pode você achar assim: eu não vou poder ir, mas faz o seguinte, toma aqui um dinheiro e vai tomar um sorvete por mim. Não adianta, queridos. Quem pode mudar a sua vida é só você. Não transfira responsabilidades. Olha o que o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. O salmista está dizendo: Senhor, enquanto o Senhor me prover a vida, enquanto o Senhor me der a vida, eu vou cantar, eu vou me alegrar todos os dias. Todos os dias vai ser motivo de se alegrar na presença do Senhor. Todos os dias eu vou aproveitar da melhor maneira. Todos os dias eu vou acordar para viver aquela vida que o Senhor tem preparado para mim. Pode ser resposta negativa, pode ser momentos difíceis, pode ser o deserto, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que um momento não define a minha história. E alguns conselhos finais para você viver melhor a sua vida. Primeiro, celebre com mais intensidade. Celebre com mais intensidade. Comece a se alegrar mais, comece a sorrir mais. Se preocupe menos. Se preocupe menos. Tem uma frase que diz assim: não leve a vida tão a sério, porque você não vai sair vivo dela. Queridos, celebre mais a vida.
Aproveite melhor da vida. E o ensinamento de Eclesiastes é: com Deus, na presença de Deus, é com Ele que nós aproveitamos o melhor da nossa vida. Sorria mais, e de você mesmo. Sorria mais e de você mesmo. Nós vivemos a geração do bullying, né? O bullying. Estou triste. Não me cumprimentou. Não deu risada de mim. Não sei o que, tirou sarro da minha vida. Aprenda a dar risada de você. Aprenda a tropeçar na rua, sentar na calçada e, como diz na minha terra, rachar o bico de dar risada. Ou desofilar o fígado. Uma palavra mais rebuscada, né? Queridos, aprenda a dar mais risada. A gente vai jogar bola de sábado à tarde, errou, volta dando risada. Deixa os outros bravos com você, mas dá a risada que você fez. Começa a dar risada, tropeçou na rua, senta a risada. Deu errado, queimou o bolo, abre o forno, dá risada do bolo que queimou. Mas começa a dar risada de você mesmo. Sabe por que pega apelido? Por que pega apelido na gente? Porque a gente ficou bravo. Mas se quando falou para você, olha que você parece com esse personagem, igualzinho, acabou. Aprenda a dar mais risada de você mesmo. Você vai perceber como o seu dia vai ser diferente. Você vai perceber o quão mais feliz você vai ser. Porque dar risada de nós mesmos é o melhor humor que nós podemos ter num dia. E o principal deles: cultive uma espiritualidade saudável. Cultive uma espiritualidade saudável. Foque na relação com Deus, e a partir dele todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu quero encerrar com uma história bem conhecida. Olavo Bilac, um poeta, tinha um amigo. Esse amigo dele tinha uma pequena chácara, uma pequena propriedade. E já cansado daquela propriedade, já cansado da sua chácara, procura Olavo Bilac e diz assim: Olavo, eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você escreva para que eu coloque um anúncio no jornal da minha chácara. Eu quero vender porque eu não aguento mais aquele lugar. Coloca uma pequena frase definindo o que é o lugar que eu tenho. E Olavo Bilac decidiu escrever isso: vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passado alguns dias, ele encontra esse amigo e faz a pergunta: vendeu a sua chácara? O amigo não quis mais vender a propriedade. Por quê? Porque ele não tinha noção daquilo que pertencia a ele. É o que acontece com a nossa vida. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus para vivenciarmos em abundância. Mas nós não temos noção do que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não temos noção do valor do que é estar vivo, do que é aproveitar a vida e o melhor da vida que Deus nos deu. Nós não temos a noção do que é a família que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não temos a noção do valor dos amigos que Deus colocou na nossa vida. Nós não temos a ideia do que é um dia novo que Deus está dando para a gente. Queridos, o amigo não quis mais vender a propriedade. O que nós temos que fazer é não querer abrir mão da nossa vida. Aprenda a viver a gratidão a Deus, desfrutando do melhor que Ele deu a você, que é a sua vida. Comece a viver grato a Deus pela sua vida, desfrutando do melhor dessa terra, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E que Deus nos abençoe, dando a cada um de nós o privilégio de viver a nossa vida. Eu quero orar com você.